Eu gostaria que os irmãos, primeiramente, abrissem suas Bíblias em Atos, capítulos 12, e nós estaremos lendo o versículo 5. Atos 12, versículo 5, desculpa. Capítulo 12, versículo 5. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante de Deus por toda a igreja a favor dele. E o versículo 11. Então, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Aqui Pedro estava preso. E a sentença para Pedro era a morte. Era a morte. Porque ali ele estava para ser morto. Mas, como nós lemos o versículo 5, havia oração incessante da igreja. Havia um povo que estava reunido em oração. Pedro estava naquela prisão. Mas no momento em que a igreja estava orando, Deus quebrou as cadeias, quebrou as correntes, abriram-se as portas e Pedro foi livre da expectativa daqueles judeus que esperavam a sua morte. Hoje, de manhã, nós levantamos um clamor por alguns irmãos, inclusive pela irmã Nani, que ela teve um eclâmpsia ontem à noite, esperando o bebê para algumas semanas ainda, mas ela teve um eclâmpsia e foi para o hospital e a irmã Hilda estava super nervosa. E a igreja levantou um clamor incessante diante do trono. E o que aconteceu? Depois vocês podem ver lá a foto do bebezinho lindo, maravilhoso, o sorriso da mãe, do pai, para a honra e glória do Senhor. Tudo bem, quebraram-se as cadeias, sentenças de mortes foram quebradas. E agora, no início do culto, nós chegamos aqui, tem os irmãos que trouxeram oração também. E pessoas que estão em cadeias, em prisões, com sentimentos, com medos, com enfermidades. E eu gostaria de convidar a igreja nesse momento a se colocar de pé. Geralmente a gente ora pelos pedidos no final do culto, né? Oramos pelos pedidos no final do culto, mas hoje nós vamos fazer diferente porque existe uma emergência. Precisa-se de um clamor. Existem pessoas sofrendo em cadeias com sentimentos de tristeza, de enfermidades. Nós entendemos que o Senhor é conosco, Deus é o nosso Deus, é o Deus que pode, que restaura, que responde orações. Primeiramente, nós vamos estar orando pelo um bebezinho, ele chama Enzo, ele está na UTI. Ele tem menos de um aninho, não sei bem quantos meses ele tem. Ele está com uma meningite bacteriana e ele está em estado grave. O Heitor também é um outro bebezinho que está na UTI neonatal da Santa Casa, que passou da hora de nascer. O Heitor está carecendo das nossas orações porque ele luta para viver. Existe a família da irmã Adriana e do irmão Buareto que estão em luto nesta noite, porque aconteceu uma tragédia na cidade dos pais dela, que o primo dela foi assassinado brutalmente com um tiro na boca. Um jovem de 36 anos. Então, essa família está totalmente abalada, entristecida e carecendo das nossas orações porque estão em cadeias. E quando nós oramos junto, Igreja do Senhor, a nossa oração ela chega diante do trono como uma. Então, no momento da oração, não fique de fora. Não fique olhando para a parede, não fique orando não. Sabe por quê? Porque a oração do justo, ela pode muito. Nós não conhecemos, talvez eu conheço uma, duas pessoas, e vocês talvez não conheçam nenhuma delas. Mas são seres humanos que estão abalados, entristecidos, com medo, com uma revolução de sentimentos que estão levando em cadeias. E nós estamos felizes na presença do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e Ele pode alcançar essas pessoas. E como Ele libertou Pedro aqui?
Como ele enviou os anjos dele, do Senhor, ali naquela cadeia. E aquelas portas se abriram para Pedro. E as correntes foram soltas. E Pedro pôde testemunhar e pôde cumprir o propósito de Deus na vida dele. Hoje nós estamos aqui em oração por essas pessoas. Talvez no seu coração você fale, eu conheço uma pessoa que está em cadeia. Coloque na presença do Senhor. No momento da oração, coloque essa pessoa na presença do Senhor. Ela também precisa e carece. E o Senhor, com certeza, Ele está com os ouvidos abertos à oração de um povo. Samanta? Amém. Vamos colocar a Samanta também. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, nós estamos aqui diante da Sua presença, Senhor Deus. Recebendo, Senhor Deus, o perdão do Senhor dos nossos pecados, das nossas falhas, de tudo, Senhor Deus, que tem separado nós do Senhor. Porque nós precisamos nessa hora, Senhor, como igreja do Senhor, sermos intercessores diante do Teu trono, Senhor Deus. Sermos intercessores dessas pessoas. Visita, Senhor Deus, a vida do Enzo ali, Senhor Deus, nessa UTI. Pai, que essa bactéria que está atingindo o físico do Enzo agora, Senhor Deus, ela seja morta, ela seja agora acabada, exterminada em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós clamamos diante do Senhor, que o Senhor mande um anjo do Senhor naquela UTI, Senhor Deus. A vida, Senhor, do Heitor também, Senhor Deus, que está se recuperando. Senhor Deus, visite cada célula do corpo do Heitor, Senhor Deus. Visite os neurônios do Heitor neste momento, Senhor Deus. Que, Senhor Deus, que ele possa ser restaurado pelo Senhor. Foi o Senhor que tem formado essas vidas no ventre, Deus. E nós clamamos, Senhor Deus, num mover do Senhor esplendoroso, Senhor Deus. Que essas crianças, Senhor Deus, sejam salvas, Senhor Deus. Que elas sejam, Senhor, libertas dessas enfermidades, Pai. E que elas sejam, Senhor Deus, para a honra e glória do Seu santo nome, Senhor Deus. Que elas venham ser pregadores da Sua palavra, Senhor Deus. Homens, Senhor Deus, que vão proclamar o Teu evangelho, Senhor Deus. Que vão ser salvos pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos pela vida do Enzo, pela vida do Heitor, Senhor Deus. Também queremos colocar, Senhor Deus, a vida da Tainã na presença do Senhor, da Yuri, que, Senhor Deus, os corações da mãe, da tia, dos familiares, Senhor Deus, da mãe do Heitor também, Senhor Deus, estão aflitos, estão, Senhor Deus, com sentimentos, Senhor Deus, de medo, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor mova e remova tudo que não procede do Senhor neste momento, Senhor Deus, que essas cadeias, que essas prisões sejam quebradas em nome de Jesus Cristo. Pai querido, nós te pedimos, Senhor Deus, por essa família enlutada, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, o pai, a mãe da Adriane, Senhor Deus, a família, os pais desse moço, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, visite esses corações nesse momento. O pai da Adriane está na estrada, Senhor Deus, guarda, protege, livra de todo acidente nas estradas, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, é uma tragédia, é uma situação que o nosso entendimento não consegue reagir, Senhor Deus, mas o Teu Espírito Santo pode, Senhor Deus, estar cuidando da vida deles neste momento, Pai, em nome de Jesus Cristo, os pais dessa pessoa também que fez esse assassinato, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que o Senhor visite toda essa situação com Teu poder e glória, Senhor Deus, em o nome de Jesus Cristo que nós oramos, entregamos na Tua presença, Senhor Deus, até mesmo aquelas pessoas que nós não sabemos, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, em prisões por algum tipo de enfermidade, sofrimentos, nós clamamos, Senhor Deus, diante do Teu trono. Nós fazemos como aquele centurião, Senhor Deus. Basta uma palavra do Senhor. É uma palavra do Senhor, não é a nossa oração, não é a nossa voz, é a Tua palavra, é a Tua força, é o Teu poder que manifesta, Senhor Deus, e o Seu nome é glorificado em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque nós sabemos que nós chegamos diante do Teu trono. O Senhor ouve as nossas orações. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que não rejeita a nossa oração e não aparta de nós a Tua graça maravilhosa. Não porque merecemos, Senhor Deus, é a Tua graça maravilhosa, Senhor Deus. Em o nome de Jesus Cristo. Amém?
Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós teremos boas notícias. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos agora, então, abrir as nossas Bíblias. Lá no livro de Cantares. No livro de Cantares. Capítulo 2. O versículo 15. Fica um pouquinho depois de Provérbios, aí você achou. Cantares. Você vai lá em Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Cânticos, Cantares, né? É 2, versículo 15. Dois. Achou? Todos acharam? Apanhai-me as raposas e as rapozinhas que devastam o vinhedo, porque as nossas vinhas estão em flor. Vou ler de novo. Apanhai-me as raposas e as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Oremos. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, diante da Tua presença. Clamamos nessa hora que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha falar aos nossos corações. A Sua presença, Senhor Deus, aqui no nosso meio é real. Nós Te agradecemos, Senhor Deus. E agora te pedimos, Espírito Santo da graça, doce Espírito Santo da graça, vem remover mesmo agora toda e qualquer tentativa das trevas em querer ocupar os pensamentos, em querer distrair. Em nome de Jesus Cristo, coloque os anjos do Senhor aqui, Pai. Dê ordem aos seus anjos, Senhor Deus, para nos guardar, para nos proteger, livra de tudo e qualquer coisa que possa querer roubar, Senhor Deus, esse momento especial que o Espírito Santo da graça vem trazer nos nossos corações, a revelação e o alento que só a Tua palavra pode nos trazer. E agora, Senhor Deus, nós nos submetemos ao Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Porque se sem a Tua direção, sem a Tua palavra, sem a Sua orientação, que seria de nós? Onde estaríamos? Mas o Teu amor que nos constrange, nos envolve, traz, Senhor Deus, esse refrigério e a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Esse versículo de Cantares, ele fala de raposas e rapozinhas e fala de vinhedo. Nós vamos só dar uma introdução na mensagem de hoje com esse versículo. O que são vinhedo, né, a vinha, as raposas e rapozinhas? O vinhedo é uma plantação de uva muito linda, né? E o Senhor nos compara com essa plantação de uvas. Ele nos chama, nos compara. A nossa vida espiritual ela é comparada como uma plantação de uvas. Só que aqui na palavra do Senhor vem nos advertindo uma situação. Apanhar-me, apanha, retira, pegue as raposas e as rapozinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O que é a flor de um vinhedo, de uma plantação de uva? A gente sabe que a quantidade de flor que existe é porque daqui a pouquinho essas flores, elas vão, em lugar dessas flores, os frutos vão ser tomados. No cafezal, quando a gente olha um cafezal assim, que ele está branquinho, cheio de flor, você fala, opa, a colheita esse ano vai ser boa, porque está cheio de flor. Mas se a chuva vier e derrubar aquela florada, aí não vai ter uma colheita
de acordo com o que estava quanto tinha aquelas flores. Então, as flores, elas antecedem o fruto. Então, existiam frutos para ser colhidos. Mas existiam as raposinhas que elas inibiam, elas removiam, elas impediam daquelas flores de continuar ali para que viesse dar os seus frutos. Então, vem apartai-vos, remova essas raposas e raposinhas. Raposas são raposas mesmo, são animais, né? Desses que a gente sabe que são grandes, que eles vão... E a raposa é fácil de ela se adaptar em ambientes. Onde tiver comida, ela está se adaptando. Então, se tiver comida, a raposa se adaptou. Agora, as raposinhas são... O que a Bíblia fala sobre raposinhas? Pra gente aqui, a gente chama assim de ervas daninhas. Aquelas ervas que elas crescem junto com as plantas. E as raposinhas aqui no Vinhedos, elas cresciam junto com vamos chamar de parreira, que a gente entende aqui como parreira. Em Minas, você olha assim, você fala que a plantação de uva, olha que parreiral bonito, né? Vamos falar de maneira mineiro nosso, né? Então, aquele parreiral bonito, daquele jeito, mas sabe o que acontece? Cresce junto com aquele parreiral algumas raposinhas, que elas vêm sorrateiramente, elas vêm assim como que não quer nada, como assim, com situação assim, não tem importância não, ela assim, é parecido com o parreiral, ela parece, mas ela não é. Ela parece, ela não é, e ela vem remover os frutos que o parreiral vem a dar. Então, ela é uma erva daninha, que ela precisa ser removida desse parreiral, para que os frutos sejam colhidos maravilhosos, lindos, docinhos, uma quantidade bonita. Então, essa é a função das raposas e as raposinhas. Não permitir que venha dar os frutos necessários. E na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, não é diferente. Quando aqui Cantares fala, apanhai-vos essas raposinhas, quer dizer que precisam ser removidos. E nas nossas vidas também existem raposas e raposinhas, que nós precisamos removê-las, para que os frutos venham aparecer, que eles venham a ser colhidos. Domingo passado, eu não estava aqui, eu fiquei com as crianças, mas depois eu vi na internet um culto maravilhoso com uma mensagem falando sobre frutos. E no momento que eu estava ouvindo aquela pregação, eu já estava com essa palavra no meu coração de raposas e raposinhas, e que eu não sabia que eu estaria aqui hoje. Esqueci de avisar. O pastor Pedro hoje está pregando na igreja presbiteriana lá em Alfenas, por isso ele não está aqui. Ele pediu para que avisasse a igreja. Voltando aqui agora. Então, não sabendo que eu estaria aqui hoje, que estaria tendo essa oportunidade, eu estava com essa mensagem no meu coração. E aí, quando o pastor disse, eu falei, entendi. Semana passada foi falado de frutos. Essa semana nós precisamos entender como nós vamos cuidar desses frutos. Sabe por quê? A vinha, o vinhedo, a parreira, ela está cheia de flores. Cheia de flores, pronta para dar seus frutos. Elas não podem perder essas flores. E, lógico que existem muitos tipos de raposinha nas nossas vidas espirituais. Tem o rancor, tem inveja, tem ódio, tem falta de perdão, tem adultérios, assassinatos, roubos. E aí a gente vai vendo que muitas coisas, se a gente for citar uma a uma aqui, a gente não vai sair daqui, porque existem muitas coisas. Mas hoje, em especial, nós vamos ver sobre uma raposinha. Que essa raposinha, se a gente não fizer isso que está escrito aqui, apartar do vinhedo,
ela é um arraso na vida do cristão, que é a falta de perdão. Então nós vamos agora lá em Mateus 18. Nós vamos ler um texto, ele é um pouquinho grande, mas os irmãos vão estar atentos à leitura. Mateus 18, começa no versículo 21. Mateus facinho de achar, né? Mateus 18, 21, e nós vamos ler até o versículo 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Quando Pedro fez essa pergunta para Jesus, que quantas vezes ele deveria perdoar, Jesus disse para ele que não era somente 7 vezes, mas era 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490 vezes. E esse 490 vezes é 490 vezes a mesma pessoa por o mesmo motivo em um dia. Então, quer dizer que devemos sempre perdoar. E neste momento, Jesus vem contar uma parábola, explicar para Pedro como é que nós precisamos perdoar. E como é importante o perdão nas nossas vidas. Como é que essa raposinha precisa ser removida para que a flor venha existir e que o fruto venha ser colhido. Vamos lá? Continuando aqui. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo, entrou um dos seus conservos, com que devia 100 denários, e agarrando, o sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo, lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do teu íntimo não perdoardes a cada um dos seus irmãos. Que raposinha! Quando a gente fala assim, a gente precisa perdoar. Aí a pessoa já... Que isso? Você não sabe o que me fez? Como assim? Eu que fui ofendido, eu que fui maltratado, eu que estou aqui nessa situação e você ainda vem falar para mim que eu tenho que perdoar? Sinto lhe informar que sim. Porque é a palavra de Deus que diz assim. Foi que Jesus falou para Pedro. Pedro falou: Senhor,
Quantas vezes? É 7 vezes só que eu preciso, depois eu já... Não, 70 vezes 7. Sempre. Perdoar sempre. Porque a falta do perdão, existem 2 condições. Primeiro, precisamos perdoar. Primeiro, nós precisamos receber o perdão de Deus nas nossas vidas. Porque se não fosse a morte de Jesus na cruz do Calvário pelas nossas vidas, estávamos totalmente lançados no lago de fogo e enxofre, junto com os demônios, destruídos para sempre. Sem a presença de Deus. Se não fosse o amor de Deus nas nossas vidas, se não fosse o perdão que Jesus conquistou na cruz. Primeiro, esse perdão. Era uma dívida impagável. Nós não teríamos condição alguma de pagar essa dívida. Primeiro conservo, primeiro aquele que chegou com uma dívida impagável. Ele não tinha como. O que ele fez? O que aconteceu com ele? Recebeu o perdão da sua dívida. Saiu todo contente. Mas o que aconteceu logo no início? Encontrou uma pessoa que estava devendo para ele 100 denários. Ele tinha uma dívida impagável. Logo encontrou uma pessoa que devia para ele 100 denários e falou para ele assim: paga a minha dívida agora, que eu vou te colocar em prisão. Não tem, calma, eu vou te pagar, mas eu não tenho agora. 100 denários ele tinha condição de pagar. Não, depois eu... Não. Colocou ele em prisão. Colocou em prisão. Então, quando nós que recebemos esse perdão de Deus para as nossas vidas, primeiramente, porque Jesus nos perdoou através, ali na cruz do Calvário, não perdoamos os nossos irmãos, aquelas pessoas que nos ofenderam, que nos ofendem, nós fazemos como esse conservo. Nós recebemos uma dívida, perdão por uma dívida impagável. Estávamos destinados ao inferno. Mas Jesus nos libertou, amém? Nos resgatou, amém? Nos firmou na rocha, amém? E tem nos ensinado a sua palavra. Então era uma dívida impagável. Aí, as pessoas que nos ofendem, é aquelas que devem somente 10 denários. E quando nós não fazemos uso desse perdão, que primeiro nós recebemos para nós, agora nós devemos liberar perdão para as pessoas, nós também entramos nessa condição aqui. A palavra de Deus diz: nós colocamos as pessoas em prisões com a nossa falta de perdão. E essas pessoas em prisões, sabe o que acontece com elas? Olha aqui o que a Bíblia diz. Quando elas estão em prisões, é liberado para a vida dela verdugos. Para aquele que não liberou perdão. É liberado verdugos. O que são verdugos? Olha o versículo 34. Indignando, porque eles foram lá e contaram para aquele senhor da vinha que aquele homem malvado, ele perdoou ele e agora ele não quer perdoar. Vamos ler também o 33. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Indignando-se, o Senhor entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Verdugos são espíritos atormentadores. Raposinhas. Raposinhas. Prisões. Pessoas não têm paz. Ela não consegue de maneira alguma. Presta atenção para você ver uma pessoa que ela não consegue liberar perdão, a situação dela, ou nós, quando nós não liberamos perdão, o que acontece com a nossa mente. O tempo inteiro nós pensamos naquela situação. Às vezes as pessoas que nos ofenderam, elas às vezes nem sabem que ofenderam muitas vezes. Elas não estão normal. Mas aquele que foi ofendido, que não liberou perdão, ele pensa o tempo inteiro na situação. Mas, em oração principalmente. Você ajoelha para orar,
levem a situação na mente. Te rouba a flor do vinhedo que vai dar o fruto. Está roubando o nosso tempo com Deus. Está roubando os nossos pensamentos de pensar naquilo que é puro, que é reto, que é bom e que é agradável. Está roubando os pensamentos de Deus. Os pensamentos, os espíritos atormentadores, os verdugos removem a paz. E sabe o que acontece quando esses pensamentos eles caem no coração? Gera o quê? Sabe o quê? Vingança. Outra raposinha. Gera vingança. Aí a pessoa quer vingar. Ela quer provar por mais a B. Ela fica atormentada. Ela fica em prisão. É o que a palavra de Deus está dizendo. E aí o que acontece? Rouba o lugar de Deus no coração. A falta de perdão ocupa o lugar de Deus no coração. Vem minar a fé. Vem impedir que o Espírito Santo de Deus ministre aos corações. Ficam pessoas frustradas, pessoas cansadas, pessoas sem alegria de viver. Porque são assaltadas pela raposinha da falta de perdão. Então, quando nós falamos do perdão, é uma coisa muito importante para as nossas vidas. É uma das raposinhas assim, ferozes. Erva daninha e raposa também, aquela que vem de todas as vezes arrancar, arruinar. E o mais triste de tudo isso, se fosse só uma vida de falta de perdão, uma vida assim atormentada, mas sabe o que acontece? Olha o versículo 35. Assim também o vosso Pai Celeste vos fará do íntimo, se não perdoardes a cada um dos seus irmãos. Então, se nós não perdoamos, nós também não recebemos o perdão de Deus. E é o perdão de Deus nas nossas vidas que nos aproxima de Deus. O que Jesus conquistou na cruz do Calvário, o perdão, é para nos aproximar do nosso Pai. É para que as nossas orações elas sejam ouvidas. É para que venhamos ter uma vida de intimidade com Deus. E sem esse perdão, e sem esse liberar perdão, não acontece isso. Então, um coração que não é perdoador, ele vive em prisões e vai estar em prisões eternamente. Porque assim como não perdoa, né? A oração que Jesus ensinou ali, o exemplo de oração do Pai Nosso, né? O que fala ali? Assim como perdoamos os nossos devedores, assim como os que eu perdoo meus devedores, o Senhor me perdoa. Se eu não tenho perdoado os meus devedores, eu tenho perdão? Não tenho. E eu não tendo perdão, eu estou junto de Deus? Estou separado. Isaías 59 fala: não, a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem surdos seus ouvidos para não poder ouvir. Mas são as vossas iniquidades que fazem separação de vós e o vosso Deus. E uma das iniquidades é a falta de perdão. A pessoa vive uma vida mirrada, uma vida triste, ela não tem alegria, porque estão sendo assaltadas pelas raposinhas. Os frutos que deveriam estar dando, não dão, porque são abortados pelas pragas, pelas raposinhas, pela falta de perdão. Vivem uma vida amarga, triste, descontente, murmuradores, impacientes, ansiosos. Misericórdia, gente, olha aqui, olha quanta coisa.
Ainda não escrevi tudo não, porque depois eu falei, nossa, eu vou ter que ficar até 9 horas lá, os irmãos não vão comer pipoca, daqui a pouco eles não vão nem querer mais ir no culto, domingo. Muitas tristezas, muitas coisas horríveis. E sabe do que mais? Como nós vimos ali no livro de Cantares, no versículo 15 do versículo 2, capítulo 2, versículo 15, fala, nós fomos ver a explicação do que é as raposinhas, elas são quase igual à parreira, lembra? Elas são parecidas, são imperceptíveis. Assim também, muitas vezes no nosso interior, as raposinhas nós não vemos. Nós só sentimos as consequências das raposinhas, mas nós não conseguimos enxergar. Se não for o Espírito Santo de Deus falar ao nosso coração e revelar para nós, nós não conseguimos. Porque elas são imperceptíveis para a gente. Ela cega o nosso entendimento. Ela não permite ver o que está acontecendo. Por isso nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos mostre. Por isso que nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos capacite. Perdoar, irmão, para o ser humano, não é fácil. Quem falou que é fácil? Jesus falou que é fácil? Se fosse fácil, ele falava, Pedro, quando Pedro chegasse para ele, Senhor, quantas vezes que eu tenho que perdoar? 1 vez. 7 vezes. Sabe por quê? Porque você insiste, porque você insiste de novo, porque você vai outra vez. Agora que está quase me orando, vem, arranca a casquinha, e depois você vai de novo, aí você perde de novo, vai de novo, vai de novo. É sempre 490 vezes a mesma situação. Principalmente pais, filhos, marido, esposa. Ele que vem atrás, porque foi ele que fez. Eu não vou dar o meu braço torcer. Sabe o que vai acontecer? A tua oração está interrompida diante de Deus. Porque se você não tiver em comunhão com seu esposo, não vai adiantar, Senhor. Bate no teto e volta. É a palavra de Deus. Deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Conserta, conversa. Ele é o esposo que Deus te deu. Ela é a esposa que Deus te deu. Não vai adiantar. Se você arrumar outra, vai estar em desobediência. E depois, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa, porque relacionamento é assim. Precisamos nos relacionar. Precisamos nos perdoar. E tem uma outra questão do perdão também, sabe qual é? De nós perdoarmos a nós mesmos. Porque tem coisas nas nossas vidas que muitas vezes... Vocês já ouviram essa frase assim, ó. Ai, mas eu não me perdoo por isso que eu fiz. Já ouviram? Ou já falou essa frase? Ai, mas não me perdoo. Eu não acredito que eu fiz isso, eu não me perdoo. Então tá, fiquem presos. Tem que liberar perdão para nós mesmos. Senhor Deus, eu errei, eu pequei. Eu libero perdão para mim, eu não deveria ter feito aquilo. E aí eu vou estar livre das cadeias, das prisões, dos verdugos. Eu preciso viver uma vida de perdão. Eu preciso que essa raposinha seja exterminada da minha vida. E é uma coisa que nos relacionamentos, em todos os aspectos, em todos, pai, mãe, filho, esposa, colega de trabalho, filho, igreja, todo lugar nós precisamos permitir que o Senhor nos ensine a perdoar e a nos perdoar. Receber o perdão de Deus e dar o perdão de Deus. Porque nós não damos aquilo que nós não temos. Primeiro nós precisamos receber de Deus e depois nós damos. E aí, como eu havia dito, não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. Porque a prática e a determinação do coração em querer obedecer a palavra do Senhor é que vai fazer toda a diferença.
Sabe por quê? Porque, sabe aquele que não perdoa? Sabe o que acontece com aquele que não perdoa? Ele bebe um veneno para que o outro morra. Pega um copo de veneno e fala assim, vou beber esse veneno só porque eu quero que ele morra. Quem vai morrer? Eu? Se foi eu que bebi, então é eu que vou morrer. Então, a falta do perdão, o eu não querer liberar perdão para as situações ou para as pessoas, ou colocar em prisão as pessoas, é eu que estou morrendo. O prejuízo é para a minha vida. As flores estão sendo arrancadas da minha vida. Os frutos que eu precisaria dar, eles não vão dar, não vou conseguir dar. Ele não vai existir, porque a flor vai ser arrancada. E como nós vimos semana passada, nós precisamos frutificar. Nós acabamos de cantar, Senhor, frutifica-nos no amor do teu Filho. Se não for arrancada essas raposinhas das nossas vidas, não vai dar, não vai adiantar. Eu posso cantar até amanhã cedo. Frutifica-me no amor do teu Filho, frutifica. Arranca da tua vida primeiro. Essa falta de perdão, esse rancor. Nós falamos hoje sobre o perdão, mas arranque as raposinhas do teu interior, do meu interior. Porque precisamos frutificar, nós precisamos. Como foi falado, aquela que não frutificar, o que vai acontecer? O machado é na raiz. Então, precisamos permitir ser cuidado pela palavra do Senhor. Porque saber, gente, muitas vezes nós sabemos. Mas sabe aquela coisa assim, eu acho que eu até já falei. Tem que perdoar. Tá bom, eu sei que tem que perdoar, mas agora não, peraí. Deixa eu passar um pouquinho, daqui a pouco eu perdoo. Mas agora não estou podendo, não. Prejuízo é de quem? É meu. Porque quanto antes eu perdoar, mais livre eu vou ficar. Mais rápido eu vou ficar livre. Agora se eu ficar ali, não. Depois. Agora não. Agora estou magoei. Prejuízo, meu irmão. Sentiu que foi ofendido, não precisa da pessoa pensar. Às vezes a pessoa fala assim, eu fui ofendido. Não precisa da pessoa pedir perdão para você, não. Vai lá na presença de Deus e libera perdão para ela. Quantas vezes no trânsito vem um e que te dá uma buzinada, o sangue sobe, você fala, Jesus, vai pro céu, né, Jota? O Jota fala, vai pro céu, para não falar palavrão. Aí vem aquela ira no coração, e você bufa aí, você fala, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu libero perdão agora para essa pessoa e que ela seja abençoada em nome de Jesus Cristo. Aí aquela raiva que está dentro do coração, porque dá, gente, uma buzina gritando na cabeça da gente, dá raiva. Aí você, na mesma hora, E também as outras ofensas que a gente, estou falando da buzina, mas quantas ofensas a gente recebe diariamente? Ou quantas ofensas nós fazemos diariamente? Né? Então nós precisamos parar e olhar para essa raposinha que está querendo roubar a sua florzinha que vai dar o fruto. Não permita. Ela pode ser imperceptível. De repente você não está conseguindo entender. Mas você não está entendendo. Eu estou muito ferida por conta que essa pessoa fez isso comigo. Você não sabe o estrago que fez comigo. Meus sentimentos, eles estão abalados. E eu quero que essa pessoa morra. Ele não vai morrer. Você que vai morrer. Você que está morrendo de raiva, de tudo. De tudo. Então, qual que é o remédio que a palavra de Deus tem trazido para o nosso coração, para que essa raposinha seja eliminada da nossa vida? Libere
perdão. Não está perguntando se você tem razão ou se você não tem razão. Se a pessoa tem razão ou se a pessoa não tem razão. Libere perdão. Seja livre desta situação na sua vida. Porque você vai remover esses verdugos, essas coisas, esses pensamentos horríveis que vem atingindo. Tanto você colocando em prisão a pessoa, como estando em prisões. Libere perdão. E guarda no seu coração. Não importa se a pessoa merece ou não merece. Nós não merecíamos o perdão de Deus nas nossas vidas. Era para a gente estar pretinho, lá no lago de fogo e enxofre. Se não fosse Jesus. Você acha que se Jesus... Pensa bem, gente. Povo mau. Povo perverso. O povo estava ali, eles chicoteavam Jesus. Cuspiram. Maltrataram. Só aquele povinho daquela época, viu? Não é só eles, não foram nós, não é o nosso pecado, não, viu? São os nossos pecados que fez isso, viu? Então, às vezes, as pessoas falam assim, é aquele povo, tem um morro de dó de Jesus ali naquela cruz. Pensa bem, ele é santo, maravilhoso, e o povo batia nele, crucificaram. Não foi o povo, não. Foi o meu pecado, o seu pecado, que levou ele naquela cruz. E se ele tivesse olhado para os nossos pecados, ele não teria feito aquela oração. Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Perdoa. Jesus estava ali, liberando perdão e pedindo a Deus que perdoasse os nossos pecados. Porque nós não sabíamos o que a gente estava fazendo, aquele povo e nem nós. Mas hoje é nos revelado essa verdade. Precisamos perdoar. Porque nós recebemos o perdão. Então, se você tiver no seu coração, mas a pessoa não merece ser perdoada porque ela me fez tantas... Você e eu também não merecíamos ser perdoados. Porque nós fizemos e fazemos tantas coisas. Assim como nós temos perdoado as pessoas, nós também recebemos o perdão de Deus nas nossas vidas. Que seja essa mensagem no seu coração. Não sei como é que foi que, de repente, o Espírito Santo ministrou no seu coração essa palavra. Nós precisamos diariamente vigiar as nossas vidas. E sempre sondar os nossos corações. Porque é uma coisa, muitas vezes, ela vem sorrateiramente. Às vezes, certas coisas, às vezes a pessoa chega, me desculpa, perdão. Você até sentiu, fala, não, nada não. Deixa eu falar. Deixa eu falar de onde? Ela está te pedindo perdão, libera perdão. Você vai pôr a pessoa em prisão, depois ela quer virar as costas, nossa. Vai pôr ela em prisão? Não, libera perdão. Porque precisamos do perdão de Deus. Precisamos do perdão de Deus nas nossas vidas. Amém? Então eu gostaria que você se colocasse de pé, mais uma vez. E nós vamos estar orando. Eu não conheço como é que está o seu coração. Eu não sei se você, no momento que... Obrigada. No momento que estava sendo proclamada, ministrada a palavra de Deus, você pensou assim, eu acho que essa raposinha está na minha vida. Se ela tiver, aproveita a oportunidade, manda ela embora. Deixa a flor do Espírito Santo de Deus acontecer na sua vida. Mantenha a flor para que o fruto venha a ser colhido. Para que o fruto venha a ser dado.
Mas o negócio assim não é as outras pessoas, é eu. Eu não consigo me perdoar por certas coisas. É porque se eu não fosse tão bobo, tão boba assim, eu não caía nessa situação de novo. É eu. Sou eu. Então libere perdão para você. Permita que você seja curado nessa noite pelo Espírito Santo de Deus. Permita ser curado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando Ele nos traz uma palavra, não é só para trazer conhecimento só não. É porque Ele quer nos curar. E agora, nós vamos lá em Cantares de novo para a gente orar. E nós vamos ler novamente o versículo. Vocês não precisam abrir não, eu vou ler aqui. O versículo que vocês já estão quase decorando. Mas é importante. Apanhai-me. O que é apanhar-me? Arranque, remova, retire as raposas e as raposinhas. E o que elas fazem? Elas devastam os vinhedos. Devastador. A falta de perdão é devastadora. Porque as nossas vinhas estão em flor. O Espírito Santo de Deus quer nos curar. Quer nos restaurar. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos colocar as nossas vidas na Tua presença. Senhor, nós sabemos o quanto somos falhos. O quanto somos, Senhor Deus, pecadores. O quanto somos, Senhor Deus, dependentes do Senhor. Precisamos ser dependentes do Senhor. Como nós vimos hoje, Senhor Deus, quantas coisas elas vêm, Senhor, tentando roubar o espaço que é do Senhor nas nossas vidas. Quantas faltas de perdão, Senhor, tem acontecido, Senhor Deus, que vem rompendo relacionamentos, vem entristecendo pessoas, vem, Senhor Deus, trazendo males para os nossos interiores, Senhor Deus. Nós sabemos, Senhor Deus, que não existe dois lugares no nosso coração. Existe um lugar e ele é teu. E essas coisas, elas não podem tomar o seu lugar nos nossos corações. A falta de perdão, ela não pode tomar o seu lugar, Senhor Deus, no meu coração. Fala para o Senhor, Senhor, ela não pode tomar o lugar no meu coração. Eu estou aqui ouvindo essa palavra nessa noite porque eu preciso perdoar, eu preciso me perdoar, eu preciso, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo a me ajudar, porque sozinho eu não consigo, Senhor Deus. Muitas vezes, Senhor Deus, as situações vêm tentando, Senhor Deus, me dar razão, mas eu não quero ter razão, eu quero, Senhor, perdoar e ser perdoado, Senhor Deus. Porque eu preciso dar o fruto, Senhor Deus, necessário. Eu preciso estar na Sua presença. Eu preciso permitir que a Sua luz brilhe através da minha vida. Eu preciso, Senhor Deus. Eu preciso, eu necessito. Eu não posso colocar ninguém em prisões e eu não posso permanecer em prisões. Eu recebi do Teu amor naquela cruz. A salvação para a minha vida através do perdão dos meus pecados. E assim, Senhor Deus, eu quero fazer com todos aqueles que me ofendem, que me ofenderam. E se eu não estiver conseguindo nesse dia, nesse momento, Senhor Deus, me ajude, Espírito Santo. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. O Senhor sabe, o Senhor sonda, o Senhor conhece os corações. Mas o Senhor não disse que ia ser fácil. Por isso que o Senhor mandou perdoar 70 vezes 7. Mas o Senhor não disse que era impossível, porque tudo é possível ao que crê. E nós cremos, Senhor Deus, numa interferência do Senhor. Por isso, nessa noite, Senhor Deus, sonda os corações. Sonda os corações nessa noite, Senhor Deus, vai limpando, vai derramando do Teu sangue carmesim, Senhor Deus, purificando, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor Deus, em especial, colocar a família da Adriane, Senhor Deus, do Areto, que aconteceu esse fato, Senhor Deus, essa tragédia na família, Senhor Deus, que eles possam ter um coração perdoador para esse assassino, meu Deus. É difícil demais, Pai.
É difícil demais para um pai e uma mãe falar que vai perdoar o assassino de um filho, Senhor Deus. Mas que o Senhor possa, Espírito Santo de Deus, estar confortando esses corações, Senhor Deus, dando, Senhor Deus, essa direção para que eles possam, Senhor Deus, estar livres dessas prisões, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, nós colocamos tudo nas Tuas mãos, diante da Tua presença, Pai. E nos ensina, Senhor Deus, a viver e a estar e a permanecer nos Teus caminhos. Em o nome precioso de Jesus. Amém? E amém. Que o Senhor Jesus nos leve para os nossos lares na sua segurança. E que essa palavra, ela possa estar germinando no seu coração, até que ela venha dar o fruto necessário. Amém? A paz do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus. Desculpa, peraí só um pouquinho, tem os pedidos de oração aqui, meu Jesus. Luciana pede por sua família, depressão, perdeu seu filho, marido está com câncer, a filha com problemas de saúde. Patrícia Neves pede oração por ela e pelos irmãos, pois perderam seus pais, estão no chão e sem forças. Vamos orar? Senhor Deus, nós colocamos esses pedidos aqui na Tua presença, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, a Patrícia, a Luciana, Senhor Deus, os seus familiares, seus filhos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Teu consolo seja sobre essas vidas, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo Consolador possa, Senhor Deus, visitar essas vidas em nome precioso de Jesus. Amém? Amém. Vamos na paz do Senhor.